Olá, Olá, pessoal! bem-vindos Bem-vindas! ao Sagrado das Coisas. Hoje o nosso episódio é meio diferente, né, Ju? É um pouco diferente, a gente está aqui à distância, que é uma coisa que a gente sempre viveu, né, Rick? Estou aqui em Minas Gerais, uma cidade que chama Bichinho, eu estou gravando um filme, e aí o Henrique tá lá no Ceará e eu tô aqui. Pois é, tô aqui em casa no nosso cantinho no Cariri, no Ceará, perto da Chapada aqui do Araripe. E a gente tá mais uma vez, né, Juju, ao longo desses quase 15 anos de amor, de história juntos, a gente tá aí vendo esse período aí, você lá e eu cá. E a gente vai aproveitar isso como um gancho para falar um pouquinho com vocês aí sobre... Hoje é o sagrado casamento, né? Então a gente entende o nosso casamento também como um lugar sagrado e vamos falar um pouco como que a gente lida, compartilhar com vocês como é que é essa coisa de, como a Ju falou, desde o comecinho, essa história da distância, e acabam sendo ingredientes aí diferentes que a gente vai aprendendo a lidar com isso e se apaixonando cada vez mais, né, Ju, meu amor? Tem gente que fala que é isso que tá salvando nosso casamento. Tem gente que fala, é bom, né? Uma saudadinha. Aí eu falo, é bom. Mas, nossa, no começo foi muito difícil. A gente tinha muita dificuldade, né, Rick? Porque dava muita saudade. E imagina, no começo do relacionamento, acho que de qualquer relacionamento, tem aquele momento, apaixonamento total, né? Então você quer ficar aninhadinho, assim, grudado, né, o tempo inteiro. E bem nesse momento a gente estava longe, então eu lembro que esse primeiro momento foi super, ai, o coração, nossa, eu quero ficar junto e não sei o quê. Hoje em dia eu acho que a gente lida com mais calma com relação a isso, né, Rick? Às vezes dá uns apertos, a gente precisa dar uma puxada de orelha um no outro. Presta atenção em mim, eu tô aqui longe, mas eu tô com saudade, não sei o quê, né? Acaba sendo uma dinâmica diferente quando a gente está nesses momentos, né, Ju? Então a gente passou aqui durante todo o período de quarentena, a gente ficou 5, 6 meses juntos, pudemos fazer isso, porque a nossa realidade é isso, né? A gente trabalha em diferentes lugares do Brasil. Quando a gente precisa estar nesse momento mais separado, eu acho que a gente é convidado, assim, a ir nutrindo o nosso casamento de outras maneiras, né? E isso acaba sendo um desafio. E aí eu acho que tem uma reflexão que é assim, tem muita gente que enfrenta esse tipo de desafio e logo acha que não é possível, acha que é uma coisa muito difícil de ter que aguentar essa história da distância e tudo mais. Eu acho que a vida é feita de desafios, né? E a gente vai aprendendo com os desafios, né? A cada desafio novo é um aprendizado novo. Então, a gente foi percebendo, eu e a Ju, que a gente precisava cuidar do nosso casamento em diferentes momentos, de diferentes maneiras, né? Então, quando a gente enfrenta esse momento mais longe, acaba sendo isso, né? A gente tem que dar uma atenção que é diferente, e tudo respeitando esse lugar, porque além da saudade, né, essa coisa de sentir falta mesmo da convivência, assim, existem outros elementos aí que entram em jogo, né? Quando bate realmente a experiência da distância, assim, tem as nossas vontades, nossos desejos que ficam pulsantes. Então, como é que a gente confia no outro? Como é que a gente confia na gente mesmo? Como é que a gente lida com isso, com os nossos pactos? A gente sempre conversa sobre isso, né, Ju? Respeitar e honrar os pactos, né? Assim, o que cada casal tem de combinado, e isso fica aí pulsando na nossa verdade enquanto casal, né? O casal, ele não é dono, né? Ninguém é dono de ninguém. A gente tá junto por uma escolha. E a conversa sobre os pactos e sobre como que isso está reverberando para cada um, de que forma que cada um está sentindo a distância, como que a gente cultiva o afeto à distância, né? Como é que a gente se faz presente na vida do outro. Quando a gente está separado, a gente está numa frequência, cada um está na sua frequência, né? Eu tenho muito essa coisa da frequência, eu acredito muito que a gente realmente
cada ambiente que a gente vai, cada lugar, cada momento tem uma frequência. E você tá sozinho, você tem uma frequência. Quando você tá com o outro, você também tem outra frequência, né? Outro tipo de frequência. Por isso que às vezes a gente sente essas dissonâncias, assim, né? Eu acho que isso que você falou me lembra um pouco a história do que o Osho fala, né? Que é a coisa da solitude. A gente lê um livro que é Solitude e Casamento, que é um livro interessante. E tem coisas que a gente gosta muito do Osho, tem coisas que a gente já não gosta muito, né? Tem até aquele documentário no Netflix que é o Wild Wild Country, né? Um pouco a história do grupo dele lá nos Estados Unidos, mas ele tem uns escritos que são muito legais. E nesse livro ele fala sobre a experiência do casamento, que se cada uma das partes do casamento não tiver bem resolvida consigo mesmo, que daí ele chama isso de solitude, ou seja, é diferente de solidão, porque a solidão tem um peso, talvez, de você sentir a dor da solidão, e não que sentir a dor ou qualquer dor seja necessariamente apenas ruim. Às vezes a gente aprende muito com as dores também, né? Então também essa coisa meio asséptica de não querer sentir dor, né? Às vezes a gente sente dor e a gente aprende muito com a dor também. Mas a questão da solitude é de a gente conseguir isso que a Ju está falando, assim, cada um tem uma frequência, e quando a gente está separado, são esses momentos que, não sei se é isso que está salvando o nosso casamento, acho que isso alimenta o nosso casamento. Eu acho também, eu tava brincando. Tem um frisson que é a saudade, né, que é a vontade, o desejo de estar junto de novo, e isso também alimenta, né, então, quando você tem esses espaços, que é um espaço de você cultivar essa sua solitude, você se reorganizar, achar você mesmo, sabe, sozinho, também faz parte desse lugar do relacionamento, que é o que você está falando. Nós somos um casal contemporâneo, né, porque vivemos o nosso tempo, né, e ao mesmo tempo, puxando um pouco do que o Nietzsche fala, nós também podemos viver como um casal extemporâneo, é um casal que vive além dos tempos. Isso quer dizer o quê? Porque nesse momento a gente ainda tem muitos modelos de casamento e que são modelos parecidos com o que os nossos pais viveram, os nossos avós, né? Muitos casamentos que ainda têm esse perfil, né, do marido e da mulher, geralmente, né, um ou os dois saem para trabalhar na mesma cidade em que vivem, aí tem uma rotina assim que é de hora certa de acordar. Aí se tem filho, hora certa de levar as crianças para a escola, tem essa rotina que é maravilhosa e cada família tem uma rotina, um perfil. Só que a gente está vivendo hoje, nesse mundo contemporâneo, uma distensão de tempo, porque são vários modelos de família e de casamento que tudo isso, no meu entendimento, é sagrado. E aí, quanto mais a gente respeita esses modelos diferentes de casamento, mais a gente vai ser aberto ao que o outro tem para nos ensinar, do que a experiência de vida dos outros tem para nos ensinar. A gente vive um tipo de casamento que é isso, quando a gente está junto, a gente está junto, e quando a gente está separado, a gente também está junto. E se eu não alimento o nosso lugar de compreensão da nossa união como uma união sagrada, isso, se eu não tenho esse lugar fortalecido, o ciúme vai ficar mais forte. Esse lugar da confiança é muito sagrado também. Tem uma amiga que mora em Brasília que é casada com uma outra mulher, e aí elas começaram a namorar uma outra menina e agora entrou um cara na jogada. Então o casamento tem 4 pessoas e eles vivem aqueles acordos que são delas. Então, né, tipo, e é isso, gente. Hoje em dia é isso. Tem outra coisa dessa distância que eu acabo vivendo mais do que o Henrique, que é estar fora de casa, né, Henrique? Eu faço mais viagens a trabalho nesse sentido. O que eu tenho procurado fazer é me sentir em casa, onde eu tô, e isso eu faço com alguns tipos de rituais para poder me estruturar com calma, sabe? Porque a casa é a nossa estrutura, né? É o lugar onde a gente tem a nossa base, assim. E isso faz com que a gente se sinta mais confiante, porque a gente está em base segura, né? Então a gente volta para nossa casa. É um lugar, tipo, eu vou dormir na minha cama. Tipo, tem uma coisa de eu sei para onde que eu volto, sabe?
E quando você está fora, esse lugar ele precisa também ser encontrado, porque você precisa dessa estrutura, você precisa continuar com essa confiança, com essa estrutura, com esse seu lugar, com essa sua base fortalecida, né? A gente comentou no algum episódio anterior aí sobre a visão do Mircea Eliade a respeito do sagrado, né? E o Mircea Eliade ele vai falar dessa atitude de sacralizar um local, e esse local, para aquela pessoa, ou para um grupo, no caso de uma religião, de um ritual, aquele local, o espaço, é um espaço sacralizado. Então ele se torna diferente do entorno, porque aquele ponto é o ponto central do mundo, né? Então a casa, o Mircea Eliade também fala que tem esse lugar, né, de estabelecer a casa como o centro do meu mundo, do mundo da família, né? O Mircea Eliade nem fala muito disso, mas tem a história do fogo, né, que se traz para dentro de casa, e aí tem esse lugar que é o sagrado da casa, né, que é o calor da casa, né? Por isso que a cozinha muitas vezes é um dos espaços mais amorosos e acolhedores da casa, porque é esse lugar do calor, né? Que ficou na nossa genética, ancestralidade, como um momento que o ser humano puxou o fogo de fora, né, das florestas, e puxou e domesticou o fogo, trazendo para dentro de casa, e a casa virou o centro da sua família, né, do seu ser com a sua família, né, da sua cria. Então acho que tudo isso, quando a gente se desloca muito, e nós, como somos bem ciganos, né, Ju, a gente, artista cigano, está toda hora em algum canto, a gente gosta muito disso, mas também a gente sente muita falta quando a gente está muito tempo longe da nossa casa. Tem várias culturas que falam sobre isso que você falou do fogo interno da casa, né? E esse fogo interno, esse calor, ele tem vários significados. Um que é o calor, justamente, né? Um lugar onde você se sente além de seguro, porque o fogo também afugenta animais, ele produz calor, então você está seguro e tá num lugar aquecido, né, confortável, ele traz o conforto, e ele também traz o significado da transformação. Ele é um elemento muito poderoso de transformação. Então, se tem alguma coisa que está esquisita, né, por isso que a alimentação, né, que é a própria alquimia, né, dos alimentos, né, você cozinhar os alimentos, você se dedicar um pouco a isso, ou o fogo da casa estar ali aceso e produzindo alimento, faz com que haja frequentemente uma renovação energética no espaço, no meio ambiente. Eu conversei hoje de manhã com a Isabela, que é a preparadora aqui do filme, e eu comentei que a gente ia falar da casa, e hoje foi muito legal porque a gente acordou e eu e ela, a gente ficou aqui, eles foram filmar num outro lugar, e aí eu preparei um café da manhã, porque a gente sempre tem comida aqui nessa casa base, que é onde eu tô, e eu preparei hoje um café da manhã, fiz uma guacamole, esquentei uns pãezinhos, e a gente comentou sobre isso, né, como se sentir em casa, não estando em casa. E ela comentou que o Feng Shui tem isso do fogo, e que para o Feng Shui essa potencialidade da transformação, né, esse poder de transformação que o fogo traz, ele é absolutamente necessário para a renovação energética do espaço, e que o fogão, então, ele tem que ter um fogão, ele precisa ser um fogão que esteja totalmente em bom estado, né, para uso, e esteja em uso. Então, que você use o fogão, não o micro-ondas, ou tipo, né, e que, inclusive, as pessoas que tem, porque tem bastante gente que não gosta de cozinhar, né, muito, mas que isso, às vezes, acaba nessa casa faltando esse elemento por conta dessa necessidade do fogo. Então, foi uma conversa legal, e isso me fez lembrar também da Hestia, que é uma deusa grega, que é a deusa da lareira, do fogo, do alimento. Ela traz proteção para casa, ela traz aconchego, ela traz cuidado. Então ela é esse lugar da sedimentação, né? É o zelo, né? É o zelar
zelar o lar, o zelo do lar e a lareira, o fogão, a cozinha, esses lugares aí que são mais do calor, né? Porque tem a casa, tijolo, né? E tem a casa corpo, né? A casa morada do espírito, né? Então, os indígenas falam muito disso aqui, né? No Brasil, pelo menos, né? De que morar na nossa casa corpo, né? E cultivar uma boa saúde, né? Com os alimentos que a gente come, porque a gente é praticamente o que a gente come, né? Então esse lugar também esse centro do mundo que a gente faz da nossa casa, lugar onde a gente vive, né? O centro do nosso mundo, também tem a ver com colocar o nosso coração no centro do mundo e a gente conseguir, aí juntando com o que o Osho fala, né? Com a solitude, estar bem consigo mesmo, para poder estar bem com qualquer outra pessoa, né? Então acho que também entra aí nos lugares das pessoas que têm dificuldade de relacionamento, que vivem uma coisa assim mais difícil de né, conseguir confiar em outras pessoas para poder se abrir, se compactuar a vida, né? Partilhar a vida com outra pessoa. Tudo isso é muito sagrado, tudo isso é muito importante, né? E isso tem que partir aqui de dentro, desse coração que tem que estar bem resolvido para a gente poder acolher o outro, né? Uma coisa que eu estou fazendo, que tem me ajudado muito quando eu viajo, é trazer comigo alguns elementos que me fazem ter essa memória, tipo, quando tá o bicho pegando, sabe? Quando eu sinto que a energia complicou. A gente está vivendo agora, por exemplo, uma conjunção astrológica, Mercúrio voltou a ficar retrógrado, Marte está retrógrado também, eu estou em plena lua minguante, nananã. Tipo, quando o bicho começa a pegar, assim, a gente precisa ter alguns elementos, e eu tenho cada vez mais utilizado isso e cada vez mais também pedido ajuda quando está precisando, mas então eu trouxe as minhas pedrinhas, que são pedrinhas que eu volto, que eu pego, às vezes eu pego elas na mão, assim, tipo, eu escolho qual pegar, o incenso, a meditação, a yoga, então eu trouxe meu mat, músicas, os óleos essenciais, que também tem me ajudado bastante. São pequenos rituais que eu vou estabelecendo que vão me ajudando a fazer a minha manutenção diária, cotidiana da minha casa corpo, né, que é a minha primeira casa. Então isso para mim tem sido uma coisa bem importante, assim, Era meio isso que a gente queria conversar hoje, né, Jujuba? Falar um pouquinho dessa distância. Eu acho que essas questões, tipo, esses assuntos, eles abrem vários assuntos, né? Isso que é muito gostoso. E aos poucos a gente vai recuperando alguns pontos e a gente vai tratando em outros episódios vários desses assuntos que, como você falou, abre-se um leque quando a gente fala da nossa, né, do sagrado casamento, né? A gente vai falar sobre o sagrado masculino, o sagrado feminino, o sagrado da união, o sagrado do casamento, né? Coisas que a gente vai tratando aos poucos, né? Semana que vem tem mais. Um beijo. Beijo. Juju, você viu que eu botei essa camisa aqui em sua homenagem, que você que me deu? Eu vi, eu amo essa camisa. Esse look que você tá com a bermuda também. Então é isso, gente. Olha lá. Color block. Já vai. Não, mas espera aí, Juju, porque tem... É por aí, pela porta. Tá frio, mas não tem tomada. E a intenção não é... É pra fazer pela porta, Chuchu. Se você ficar fazendo assim ou assim, interfere muito. Aí você fica toda preta, escura, com uma luz enorme lá. Assim tá ótimo. Bora lá.